Boa noite, galera. Paz de Cristo. Jesus sempre. Deus conosco. Hoje eu tô de casaco, galera. Eu não sou de sentir muito frio. Eu já falei em alguns vídeos, eu morei na Suíça e minhas irmãs ficavam até me zoando que eu andava lá de moletom. Naquele frio. Lá era frio de verdade. Lá era -6, menos 4, entendeu? Só negativo. Muitas vezes, né? Era frio, mas frio, muito frio, porque aqui o clima é úmido, lá o clima é seco. E elas ficavam me zoando quando andavam de moletom. Mas eu era mais novo, né? Morei lá 6 anos e achei, às vezes eu chegava na casa das minhas irmãs e ela, pô, tá de moletom, você é maluco. Eu não sentia frio. Quer dizer, sentia frio, lógico, mas não aquele frio que eles falavam. Mas agora eu comecei a sentir frio. Tô no Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, e tô com frio. Tô dentro de casa, tá tudo fechado. Mas amém, Deus é fiel. Uma noite abençoada para todos. Como já eu falo sempre, meu nome é Osmar Júnior. Faço parte da igreja MAPEV, uma Ministério Apostólico Plenitude de Vida, em Vargem Grande. Mas como eu sempre digo, eu não venho aqui pregar placa de igreja, nem pregar igreja, porque igreja somos nós. Aquilo que a gente chama de igreja é só o templo, porque nós somos a igreja. Onde estiver um povo reunido falando de Cristo, de Deus, ali está a igreja. Você pode estar numa sala de uma casa, pode estar num, numa praça, é igreja. E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a história de Davi. Foi um grande rei, um grande homem, um homem segundo o coração de Deus. Mas todo mundo conhece Davi pela história de Golias, né? Matou. Davi, quem é Davi? Matou o gigante. Quem é Davi? Foi um grande rei. Mas Davi teve muitos processos também, teve muitas coisas difíceis, muitas fases difíceis. Eu vou falar sobre algumas delas, entendeu? Começando lá atrás, antes dele ser ungido por Samuel, porque para ele ser rei, ele foi ungido por Samuel, a mando de Deus. E quando Samuel chegou na casa dele, do pai dele, né, no caso de Jessé era o pai dele. Ele tinha outros irmãos que eram guerreiros, fortes, grandes. Davi era pequenininho, mirradinho. A Bíblia diz que ele era ruivo e baixinho, magro. Ele não tinha porte físico de guerreiro, de valente, de soldado. Não tinha. Enfim. Ele era desenhado até pelo pai, que Samuel, quando foi ungir, ele pediu para reunir os filhos dele, pediu para Jessé reunir os filhos dele, mas Deus falou que não era nenhum daqueles. Aí Davi falou para Jessé, todos os seus filhos estão aqui. Aí eu tô conjecturando, tá? Jessé falou assim, tem Davi, tá lá cuidando das ovelhas lá no pasto. Então manda chamá-lo, que ninguém senta na mesa para comer enquanto ele não chegar. E quando ele chegou, era Davi. Às vezes a gente acha que nós somos improváveis, mas Deus é perito em tornar improvável, invalente, em guerreiro, mas guerreiro da fé, guerreiro de Cristo, guerreiro para cumprir as missões, para atravessar os processos para chegar no propósito. E Davi foi um desses que era improvável, mas foi ungido rei de Israel. Mas antes dele ser rei, ele passou por alguns processos dolorosos, processos difíceis. Davi derrotou Golias, como todos já sabem. A maioria conhece a história de Davi, sabe dessa parte que ele derrotou Golias, que ele durante o pastoreio dele das ovelhas, ele matou um leão com as próprias mãos. Apenas um menino de entre 14 e 16 anos ele tinha, eu creio eu. A Bíblia nos estipula a idade dele nessa época e ele matou um leão e matou um urso com as suas próprias mãos, que queriam roubar as ovelhas. Acho que Deus pensou assim, se ele faz isso para proteger as ovelhas, imagina o que ele faria para proteger a minha cidade, o meu reino, meu, o meu povo. Acho que Deus viu isso nele também, né? Isso eu tô conjecturando, não tá na Bíblia, tá, galera? Mas
O que eu quero falar também sobre hoje, que Davi passou, foi quando ele fugiu de Saul, quando Saul queria matá-lo, e ele se encontrou, ele achou uma caverna, caverna de Adulão. E ele estava mal nesse dia, estava mal, angustiado, com medo, estava fugindo, se fingiu até de louco, fingiu que estava babando, teve várias, fez várias figurações para poder fugir de Saul. E conseguiu sair do reino e fugiu para, acho que é Hebron, um pouquinho depois de Hebron, entre Hebron e uma outra cidade que eu não lembro agora o nome. Aí encontrou essa caverna, caverna de Adulão. Ele, quando chegou lá, pensou que fosse ficar sozinho, mas ele encontrou 400 homens. Que homens eram esses? Homens endividados, angustiados, tristes, nervosos, problemáticos. E ele, problemático também, o que ele teve que fazer? Ele teve que deixar o problema dele de lado para ajudar esses homens. Às vezes a gente passa por situações que a gente pensa que é castigo de Deus, ou é alguma coisa que vai te levar para o mal, para a morte, mas não. São experiências para você ajudar alguém. Na sua própria dor, no seu próprio processo, você pode ajudar alguém. Porque você tem que ser curado para você ajudar alguém. Porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Aprenda isso, pega essa chave. E Davi deixou a dorzinha dele de lado e foi ajudar os homens. Ele levantou um grande exército, o maior exército que Israel teve, de 400 homens, formado por Davi. Eu fui militar durante muitos anos, mas eu fui formado por alguém e depois formei muita gente. E te garanto, formar pessoas é difícil, não é fácil, porque tem o caráter, cada um tem seu jeito, vem cada um com suas manias e com seus problemas, e você tem que adestrar aquelas pessoas, ensiná-las, mudar a postura, mudar o modo de falar, ensinar a combater, ensinar a mexer com armamento, ensinar várias coisas. E eu sei que já dei muita instrução, formei muitos soldados, e não é fácil, mas eu tinha uma formação. E Davi, nessa época, ele não estava com essa cabeça para formar, mas Deus dá a capacidade. Deus ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E como eu sempre digo, eu vim aqui pregar Cristo, pregar Deus, porque foi Cristo que morreu na cruz por mim e por você. E Davi formou aqueles 400 homens que viraram os valentes de Davi. Quer dizer, 37 deles tiveram a experiência de se destacaram dos 400, que foram os valentes de Davi. Eu também sou professor de karatê, sou faixa preta no karatê no estilo Shotokan e também no estilo Shorin-ryu, mas hoje o estilo que eu mais está em prática é o Shotokan, que o Shorin-ryu eu deixei de lado. E quando eu pegava meus alunos para treinar, vamos supor, vinha lá, sei lá, 20, 30 alunos, sempre tinha um ou dois que se destacavam, sempre tem aqueles que se destacam, aqueles que mais se destacam positivamente, que eu estou dizendo, que são campeões, entendeu, de regionais, campeões estaduais, entendeu, ou em kata. O kata é uma luta imaginária que tem no karatê, ou em luta mesmo real, ou a gente aprende a observá-los. E do Davi também não foi diferente. Davi, ele teve 37 valentes. Teve um dos valentes que matou 800 homens só com a lança. Só com uma lança matou 800 homens. De uma vez só. Numa só batalha. E teve um outro que lutou tanto com a espada, mas tanto, que ele não conseguia largar a espada. Tem duas teorias nisso aí, os estudiosos dizem. Um diz que a mão dele ficou tanto tempo fechada segurando a espada que ele não conseguia abrir mais a mão. E a outra teoria diz que sangrou tanto o braço dele de tanto fazer força, de tanto se esforçar, que o sangue petrificou na mão dele e colou a espada na mão, que ele não conseguia largar a espada. Mas enfim, o importante é que eles eram os valentes de Davi, se destacaram positivamente.
E é assim que nós temos que ser na vida. Nós temos que nos destacar positivamente. Porque a gente se destacando e ouvindo a Deus, a gente pode ajudar pessoas. A gente pode ajudar a curar pessoas. Mas para você curar, como eu falei no início, você tem que ser curado. Entendeu? E muitas das vezes, o que você pede a Deus, tem duas situações. Se você pede a Deus coisas que vai ser só para o teu bem próprio, dificilmente Deus vai te dar isso. Eu falo por experiência própria. Mas se Deus vê que é para você se ajudar, mas também ajudar pessoas, e for para o seu bem e para o bem das pessoas, Ele te concede. Mas antes disso, Ele vai te preparar para aquilo que Ele tem para te dar. Ele vai te curar, Ele vai te deixar preparado. Se for um ministério, se for uma bênção, se for um trabalho, um concurso que você queira passar, ou seja o que for, Ele vai te preparar primeiro, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, para depois você ter o privilégio de ter a bênção que Ele tem para te dar. Eu falo isso por experiência própria também. Eu estou passando pelo meu deserto também. Só que eu não deixo de adorar meu Deus, não deixo de falar com Ele, não deixo de orar pelas pessoas que eu amo, as pessoas também que me fizeram mal. Aprenda a perdoar, que perdoar é libertador. Eu oro pelas pessoas que me causaram dor, eu oro pelas pessoas que me prejudicaram. Você tem que aprender, nós temos que aprender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades desse século. Deus, Ele tem muitas coisas boas para nos entregar, mas primeiro Ele tem que nos preparar para nos entregar essas coisas, porque senão a gente se desvirtua e acaba fazendo coisas erradas com as coisas boas que Ele nos dá. Nós temos o prazer de ter um Deus maravilhoso, que nos guarda, nos protege. E todas as vezes que você estiver passando por problemas, lembre-se que aquilo ali é uma bagagem para um futuro. Um futuro que você vai usar para ajudar alguém, para dar conselho a alguém. A Bíblia diz que desses 37 valentes de Davi, o mais fraco valia por mais de 100 homens. E o mais forte valia por mais de 1000 homens. Tem noção? E foi o maior exército que Israel já teve. Os 400 homens que Davi encontrou na caverna de Adulão, que ele foi lá para se curar e acabou tendo que curar as pessoas através da ajuda de Deus, né? Com certeza. Que nós não fazemos nada sem a ajuda de Deus. Então nós temos que aprender que sem Deus nós não somos nada. E como eu falo sempre, está precisando de conselhos? Peça a Deus. Não vai para a rede social falar, não vai para pessoas que não têm conteúdos para te ajudar, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele está no hoje, está no amanhã. Ele ouviu conversas que você não ouviu, Ele viu coisas que você não vê. Então, peça ajuda a Ele. Conversa com Ele, ouve os conselhos dEle. Peça a Ele para você aprender a ouvir a voz dEle. Entendeu? Porque com Jesus na vida, tudo fica mais simples e mais fácil. Tá com dúvida, tá com dor, tá sentindo que a depressão quer te pegar, se tranca no teu quarto, clame a Deus, grita, chora, entendeu? Clama pelo nome dEle, pelo Espírito Santo. Ele vai te ouvir, Ele vai te alcançar. E outra, abrace as pessoas, entendeu? Não fique preocupado com o que as pessoas fizeram com você. Deixa na mão de Deus, que Ele cura, Ele cuida. Eu tenho aprendido a fazer isso até hoje. Cada dia eu aprendo mais. Tenho aprendido que Deus tem um tempo dele para tudo. Eu estou com meu problema na visão até hoje. Eu sei que no momento certo Deus vai me dar a minha visão de volta. Mas no momento está muito difícil, para mim, muito difícil. Mas eu continuo fazendo o que eu tenho que fazer. Adorando a Deus, buscando a palavra, tentando ajudar as pessoas da maneira que eu posso. Pessoas me ajudam. Eu louvo a Deus pela vida delas, de verdade. Eu oro todos os dias por elas. Tem pessoas que eu ajudei
Ele me dá um telefonema, mas amém. Não me arrependo de ter ajudado. Ajudaria de novo, porque nós temos que ser o que nós somos. Cada um dá o que tem. E tem pessoas que hoje que são próximas a mim, não falam comigo, mas eu as amo de qualquer maneira. Entendeu? Nós temos que aprender a amar o próximo, como Jesus nos amou e nos ama. Porque foi Ele quem morreu na cruz por mim e por você, na cruz do Calvário. E morte de cruz naquela época era morte para pessoas do mal mesmo. Ele não tinha nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de maldade. E a gente não pode reclamar, porque graças a Deus, eu costumo dizer que tem pessoas que fizeram planos para hoje, ontem fizeram planos para hoje e nem acordaram. E você está aí, ó, vivo, entendeu? Com saúde, respirando, comendo, bebendo, graças a Deus. Então aprenda a dar valor ao que você tem, aprenda a dar valor a Jesus, aprenda a pegar as bagagens que Deus te dá. Processo todos nós vamos passar. Eu nunca imaginei que iria ficar sem visão, nunca imaginei. Entendeu? Eu fiz muita coisa na minha vida. Eu sou professor de violão também. Eu toco violão na minha igreja. Eu toco violão em casa também. Toco violão na igreja. Sou ministro de louvor. E hoje eu dou aula de violão. Hoje eu não consigo mais dar aula por causa da minha visão. Hoje eu não consigo dar mais aula de karatê por causa da minha visão. Então eu espero o tempo de Deus. Entendeu? Procuro aguardar o tempo de Deus. E no tempo certo, no momento certo, Ele vai me ajudar. Mas eu estou levando isso tudo como bagagem. Porque amanhã ou depois vão bater pessoas na minha porta, ou vão me ligar com problemas parecidos com o meu, ou com outros problemas, que eu vou poder ajudá-las. Por quê? Porque eu tenho isso na bagagem. Então eu entendo o processo como aula, como aprendizado de Deus, como aprendizagem para que você possa se tornar uma pessoa melhor. Uma vez, minha irmã me falou assim, peça a Deus na tua oração para você se tornar uma pessoa melhor a cada dia. E desde então eu tenho feito isso. E Deus tem me moldado, Deus tem me podado, tirando as coisas ruins, assim creio eu. E eu peço para Deus para eu ser uma referência, para que o amor dele seja dissipado, seja sabe, multiplicado nessa terra. E que todas as pessoas do mundo possam ver e entender que não existe nada melhor do que estar na presença de Deus. Então, aprenda a ajudar uma pessoa que está carente. Esse tempo frio, tem um agasalho velho no teu armário que você não usa mais. Não é agasalho trapo não, tá, gente? É agasalho que você não use. Você tem vários. Tá frio demais. Se no Rio de Janeiro tá frio, imagina nos lugares mais frios, Paraná, Minas Gerais. Tem lugares aí que pegam agasalhos para mandar para esses lugares, que tem muitas pessoas de ruas. Ou até mesmo no teu bairro, na tua cidade. Tem pessoas precisando de um agasalho, de uma roupa de frio. Entendeu? De uma sopa quente. Faça a tua parte. Se cada um fizer a tua parte, o mundo melhora bastante. Que Deus abençoe todos vocês. Que vocês possam aprender cada dia mais com a história que eu contei para vocês sobre Davi, porque Davi, antes de ser rei, ele passou por muitos processos, mas ele não desistiu de adorar o Deus dele, teve a oportunidade de tirar a vida do rei que estava querendo tirar a vida dele, mas não tirou, porque ele entendeu que era um homem ungido por Deus e ele tinha temor de Deus. Essa era a diferença de Davi. Davi era apaixonado por Deus. E você também tem que ser apaixonado por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo, para que você leve uma vida leve, uma vida tranquila. Perdoe as pessoas que fazem mal. Sabe por quê? Porque Deus vai entender que você está colocando na mão dele. E a melhor justiça que tem é de Deus. Estou falando para você pedir para Deus matar ninguém, nem fazer mal para ninguém. Mas deixa que ele sabe como agir. Ele sabe de todas as coisas. E é isso, galera. Tenha uma noite abençoada. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele traga para a sua vida o melhor de Deus, o melhor do que tem na terra, que a palavra de Deus diz que nós comeríamos e usufruiríamos do melhor da terra. Usaríamos tudo de melhor da terra, através
do amor dele. Então é isso. Fiquem na paz de Cristo, tenham uma noite abençoada, um final de semana abençoadíssimo, que vocês possam refletir nessa mensagem e procurar ser uma pessoa melhor, como me disseram uma vez. Pede a Deus para você ser uma pessoa cada dia mais melhor. Cada dia mais melhor, não, cada dia melhor, perdão. Que vocês possam ser uma pessoa que abençoe vidas, entendeu? Que perdoem, que ensina, que aprenda a amar o teu próximo, estender a mão, parar de dar muito sermão e ser mão, entendeu? Para que as pessoas possam ver em você Cristo, ver em você uma essência diferenciada, que vocês possam pregar o Evangelho de Cristo sem abrir a boca, através das suas atitudes. Eu ouvi uma frase uma vez na internet que eu nunca mais esqueci. Pregue o Evangelho. Se preciso, fale. Ou seja, pregue com as suas atitudes. Tenha uma noite abençoada. Como eu sempre falo, eu deixo aqui meu telefone para vocês que querem uma palavra, querem uma oração, precisam falar com alguém, querem só falar, só ser ouvido. Eu estou aqui, à sua disposição. O meu telefone é 21 96484 2394. Esse telefone você pode mandar mensagem de voz, porque eu não posso ler, porque eu estou com problema nas vistas, como eu falei a vocês. E ligações pelo WhatsApp ou normal. Ou vocês podem ligar para o 21 96946 0125. Esse telefone vocês podem ligar pelo WhatsApp ou ligações normais, ok? Tenha uma noite abençoada, fiquem na paz de Cristo e Jesus sempre.